rápida. Bom, gente, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma data muito importante para a geografia. É a data do dia 29 de maio. Dia 29 de maio, reforço, é o dia da geografia, dia do profissional de geografia, dia do professor de geografia. Então, a gente agradece a todas as pessoas aqui, estudantes da geografia na graduação, estudantes da geografia no mestrado, estudantes da geografia na especialização, estudantes da geografia na educação básica e professores de geografia na educação básica. Eu estou vendo uma senhora aqui, que eu acho que é professora Adriana, né, professora? Seja muito bem-vinda à nossa atividade. Coincidentemente, uma das apresentações, aliás, a gente, quando planejou, nem lembramos dessa possibilidade, mas hoje coincidiu, dia 29 de maio, a apresentação de uma atividade sobre geografia, que é exatamente no dia da geografia. Então, sejam todos muito bem-vindos, e a nossa apresentação de hoje, agora começando, será feita pelo futuro professor Emerson Alves de Carvalho, a Francisca Gabriele Melo de Souza e o Miguel Alvores Lima Neto, com a temática Saúde Única, Homem, Saúde e Meio Ambiente. E não tem um tema mais adequado para começar o dia de hoje, pensando no nosso planeta. Como eu falei, o escritório do geógrafo é o mundo. Então, pensar a saúde única é pensar esse mundo. Então, é com você, caros colegas, futuros professores. Então, dando início às apresentações de hoje, iniciaremos o dia de apresentações com o nosso projeto de extensão, cujo o título do projeto é Saúde Única, Homem, Saúde e Meio Ambiente. É um projeto que foi embasado e produzido por mim, Emerson Alves, pela Francisca Gabriele e pelo Miguel Alvores. Aí vamos dar continuidade. O corpo do projeto de extensão ele foi estruturado nas seguintes seções: a introdução, justificativa, referencial teórico, objetivos, metodologia, conclusão e referência. Para a apresentação, a gente buscou trazer algum desses tópicos e representá-los na apresentação. Então, talvez vocês não vejam todos perfeitamente introduzidos na nossa apresentação de hoje, porque a gente queria trazer algo mais light, né, algo não tão científico ao ponto, né, porque estariam outras pessoas, né, assistindo, pessoas da comunidade, pessoas das escolas, então a gente queria trazer algo mais maleável para essas pessoas, né, que estariam assistindo. Então, a metodologia que construiu todo o projeto, ela foi pensada em 3 pontos, né? 3 pontos principais. A delimitação do tema, cuja a gente buscou, como eu já conhecia o tema até um certo ponto, eu já tinha ideia mais ou menos de como eu queria trabalhar a questão da saúde única, né, nesse projeto de extensão. E, através dos estudos gerais, a gente conseguiu delimitar o tema e encontrar um título, né, que fosse cabível ao projeto. As reuniões, como atualmente estamos em um período de isolamento social, de pandemia, né, que é algo bem restrito, não tivemos como fazer reuniões presenciais por conta do isolamento social, né, da pandemia que estamos vivendo. E as reuniões passaram a ser em ambientes virtuais, como o Google Meet e o próprio WhatsApp. Então, utilizamos dessas ferramentas virtuais como uma forma, né, de fazer esses encontros. E a revisão teórica, assim como as reuniões, né, a revisão teórica foi toda ambientada nos ambientes virtuais. Então, através dos repositórios, das revistas online, a gente conseguiu produzir a revisão teórica sem ter o acesso, né, de fato, às bibliotecas. Então, a gente evitou esse acesso presencial às bibliotecas por conta das medidas de segurança. Então, como era um trabalho que deveria ser, que foi produzido durante a pandemia, então a gente deveria seguir todas essas medidas de segurança, certo? Então, dando continuidade. Para a justificativa, né, a justificativa que embasou o nosso trabalho,
ela partiu principalmente da perspectiva das relações, certo? Que eu vou explicar melhor para vocês aqui. A relação homem, saúde e meio ambiente, ela está inserida nesta uma só saúde, entre aspas, de forma simplificada, uma vez que a saúde única passa a ser representada por um grande guarda-chuvas. O que seria essa saúde única, essa representação de um grande guarda-chuva, essa relação? A saúde única, ela parte do princípio de um princípio integrador entre a saúde humana, a saúde ambiental e a saúde animal. Então, a partir dessa tríade, né, desses 3 pontos, né, vai haver uma certa integração, um olhar mais integrador, mais holístico, considerando todas as variáveis com relação ao homem, ao animal e ao meio ambiente. Então, se há essa observação, essa análise das relações dessa tríade, certo? Tudo que tiver relacionado a eles vão estar englobado na saúde única. Então, se eu falo sobre zoonose, se eu falo sobre bem-estar social, se eu falo de cuidados com o solo, certo? Eu estou falando sobre saúde única, sim. E a partir do momento que eu interligo esses pontos, aí é que tudo se concretiza. E o outro ponto que buscamos como justificativa foi principalmente mediante a atual problemática pandêmica e sanitária global. Se faz indispensável conhecer a saúde única e debater sua constituição, abrangência, aplicação, importância para o combate de momentos enfermos como a atual pandemia que vivemos, bem como fomentar a integração e o reforço das vertentes humana, animal, saúde e meio ambiente. Então, como a saúde única, ela é um termo científico ainda muito recente, partido do início do século XIX para o começo do século XX, ela ainda não é muito bem difundida, certo? Que ainda está sendo trabalhada, né, fortemente dentro dos ambientes detentores de conhecimento, como as universidades, os próprios hospitais e clínicas veterinárias, porque nesses ambientes, né, que se concentra o conhecimento de saúde, onde se faz a ciência de saúde, né, principalmente. E justamente por isso não há uma certa difusão, difusão do tema em si, né, da saúde única. A saúde única ela não consegue chegar a áreas como, né, comunidade, como as escolas, e é justamente através dessa problemática que a gente buscou levar, né, trazer esse termo a conhecimento de todos vocês, né, tanto para, com relação aos estudantes de geografia, como também para as pessoas que estão assistindo, que, né, são parte da comunidade, são partes da escola, e como objetivo, né, o objetivo que norteou o nosso trabalho, ele consistiu em apresentar a discussão sobre a necessidade da adoção da proposta de saúde única, One Health, que é o termo original, né, em inglês, a tradução seria saúde única, como forma de enfrentamento a problemas de saúde da atualidade em uma perspectiva para o futuro. Ou seja, a gente buscou trazer, né, introduzir a saúde única como uma forma de enfrentar essa atual pandemia que vivemos, certo? E também enfrentar futuros, né, eventos como estes, porque a gente sabe que no decorrer da evolução da humanidade, diversas pandemias, epidemias ocorreram e ocorrem anualmente, certo? E é justamente através da saúde única, né, que podemos sim tomar conhecimento, podemos sim tomar medidas de segurança e podemos sim também exigir políticas públicas voltadas para enfrentar esses problemas.
e, né, passando mais essa partezinha mais técnica, referente ao projeto de extensão, eu queria perguntar a vocês, né, o que vocês compreenderam, né, sobre saúde única, apesar de eu ter falado brevemente. Então, alguém se habilitaria a falar o que seria, o que conseguiu compreender sobre saúde única? Boa tarde. Eu entendi que saúde única é meio que a indiferenciação, né, da saúde humana com o animal e a do meio ambiente. É como se tudo fosse a mesma coisa. Isso, só pela voz eu até reconheço quem é que está falando. É o João Henrique. Isso, João. Justamente essa indiferença. Essa é. Só passar. Essa integração da saúde humana, da saúde ambiental, da saúde animal, certo? E justamente tentando fazer uma saúde mais coletiva, voltado para todos, certo? Seja homem, seja animal. E, principalmente, uma saúde que vise também o bem-estar ambiental. Por quê? Não tem como haver um bem-estar do ser humano se não há um bem-estar no meio ambiente, certo? Como é que, por exemplo, um solo que está degradado, que está contaminado, vai trazer um bem-estar para o ser humano que consome grãos que foram produzidos nesse solo? Como é que um solo que está degradado, o que está contaminado, vai trazer um bem-estar para o animal que mora nesse solo, como a topeira, ou que até mesmo se alimenta de restos orgânicos desse solo, certo? Então, tudo isso está interligado, certo? E, querendo ou não, cada problema que venha a ocorrer em dessas unidades vai trazer consequências na outra unidade, seja problema no meio ambiente, vai trazer problema para o ser humano, seja um problema na sociedade humana que vai trazer problema para a população animal. Então, tudo isso está envolvido. E também a gente trouxe uma segunda conceituação, que é a da OMS, do ano de 2017, na qual fala que a saúde única ela é uma abordagem para projetar e implementar programas, políticas, legislação e pesquisa nas quais vários setores se comunicam e trabalham juntos para alcançar melhores resultados de saúde pública. Ou seja, enquanto a conceituação da ciência é algo mais voltado para o olhar holístico, para a integração, certo? A conceituação da Organização Mundial da Saúde é algo mais voltado para processos, para políticas, certo? Ou seja, mostrando que, sim, há espaço para essa saúde única ser mais um ambiente, né, ser mais um termo que mostre políticas públicas, que fale sobre o desenvolvimento de pesquisas, certo? Então, tudo isso vai constituir o que seria saúde única. Agora, a professora Gabriela vai dar continuidade ao conteúdo. Boa tarde a todos. Então, eu vou dar continuidade e vou falar um pouco sobre o objetivo da saúde única, onde temos aqui, a saúde única tem como princípio melhorar a saúde e o bem-estar pela prevenção de risco e a mitigação dos efeitos de crise que surge da interação de humanos, animais e os meios naturais. A saúde única, ela busca promover estratégias colaborativas de uma sociedade integral, como mudanças sistêmicas de perspectivas de manejo de risco à saúde. Então, a saúde única, ela é fundamental
para garantir níveis de excelências aí na saúde pública, e não só a saúde relacionada à ausência das enfermidades, né, a ausência de doenças, mas também ela está ligada à saúde emocional, à saúde física, mental, ou seja, a saúde única, ela está ligada ao bem-estar da sociedade. Como, por exemplo, você cria um cachorro, né? E esse cachorro, ele tem o costume de subir no sofá, dormir na cama. E se esse cachorro estiver doente e você não sabe, você está correndo um risco ali de contrair um calazar, alguma micose, o que pode afetar a sua saúde e afetar a saúde de outras pessoas que também têm contato com você e também com esse animal. Bom, dando seguimento, a saúde única, ela se torna um campo de conhecimento aí de caráter interdisciplinar, onde temos aí um leque de setores que trabalham com o desenvolvimento aí de pesquisas e políticas que visam alcançar essa saúde essa boa saúde coletiva, né? Então, também se torna importante nós também tomarmos conhecimento sobre esse tema que no século XXI aí se tornou tão atual, né? E é mediante essas circunstâncias que esse conhecimento tem aí o objetivo de amadurecimento sobre o assunto e também a promoção aí de atitudes que visam prevenir e também visam combater qualquer doenças advindas do contato do humano com o meio. Então, o principal objetivo da saúde única é justamente trazer aí uma perspectiva de prevenção para que se possa obter uma boa saúde coletiva. Então, gente, só para exemplificar o que a Gabi acabou de falar, e vocês terem uma representação mais visível do nosso conteúdo. Vamos pensar, por exemplo, que hipoteticamente que Teresina seja um município onde a população de cachorros de rua seja muito elevada, certo? Então, se o município de Teresina ele tem uma população de cachorros de rua muito elevada, há uma probabilidade muito grande desses cachorros terem ou contraírem zoonoses, certo? E transmitirem essas zoonoses para cachorros que possuem donos, né? Cachorros que são domesticados, cachorros que possuem lar, e até mesmo passar essas zoonoses para as pessoas, para a sociedade em si, certo? Então, somente nesse exemplo, eu estou inserindo uma população de cachorro, uma sociedade em um município, certo? Então, por exemplo, se o município sabe dessa problemática e o município não toma nenhuma atitude, cabível ou reproduz políticas públicas, então como é que esse problema ele vai ser solucionado, certo? Então, a partir disso, é a partir desse conhecimento que a saúde única ela passa a atuar, certo? Ela passa a atuar no conhecimento, na prevenção e na adoção de políticas públicas, e assim a gente pode até mesmo acabar tomando, certo? Esse termo, esse conceito de saúde única para o nosso cotidiano, porque assim a gente passa a ver, né, essa relação dessa tríade no nosso cotidiano, seja ela quando a gente vai comprar certos alimentos no supermercado, onde a gente, sei lá, busca comprar alimentos orgânicos, que a gente sabe que a procedência ela foi
positiva, né? Ela não degradou o solo, ela não contaminou o solo. Então, tudo isso ela vai falar, sim, sobre saúde única e vai estar muito presente no nosso cotidiano. Basta a gente ter conhecimento e passar a visualizar essa saúde única, certo? Exatamente. Bom, como já apresentamos a parte mais técnica e conceitual do nosso trabalho, vamos dar início à introdução. Então, aqui nessa imagem nós temos aí a tríade da saúde única e também as suas conexões com outras áreas, né? Então... Calma aí, Gabi, eu acho que tá travado aí para ti, não tá, não? Tá, tô no slide da pandemia. certo. Já tá nesse slide para ti? Não, eu explicar a introdução, né? Pronto. Certo. Volta para a introdução, Emerson, por favor. Ah, desculpa. Então, aqui nós temos uma imagem que vai representar essa tríade da saúde única e também as suas conexões, né? Então, temos a evolução e o sustento aí do nosso planeta, que dependem de uma relação simbiótica entre esses três autores da saúde única, que é a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental. E no meio desses três autores temos a saúde única, que vem da ideia de equilíbrio entre a saúde do humano, a do animal e também a do meio ambiente. Então, podemos perceber que há uma conexão entre esses três elementos e que esses elementos interferem indiretamente um no outro. Esse tema sobre a saúde única não é tão conhecido e abordado na sociedade, porém, no século XXI, ganhou um espaço para uma discussão. E visto que estamos passando aí por um momento delicado, né, de enfrentamento de uma pandemia, e que essa pandemia tem muito a ver com a saúde única. Como sabemos, o nosso planeta, ele é o lar de milhares de espécies, né, de seres vivos, e isso tudo é graças ao nosso delicado ecossistema, que reúne interações aí de organismos e também de vários outros sistemas, como o clima, pressão atmosférica, o solo, e foi a partir da análise desses elementos que surgiu esse termo saúde única. Foi nesse momento que os especialistas perceberam que havia uma relação bem intensa entre homem e a natureza, e o homem e a natureza conseguiriam viver em harmonia aí, né? Porém, para viver em harmonia, o homem e a natureza tinham que estar sadios. Mas, antes dessa percepção, onde havia um estudo sobre a relação do homem com o meio ambiente, só vieram dar uma atenção maior a essa relação quando surgiu o vírus influenza, que começou aí a avançar pela Ásia, com mortes de aves e humanos, e foi a partir desse momento que criaram aí fontes ligadas entre a saúde humana e a medicina veterinária. Esse vírus, né, da influenza, ele deixou bem perceptível que a vida humana, ela não poderia abrir mão dos cuidados com o que está ao seu redor. Vai passar isso. Vamos citar aqui um pouquinho sobre a pandemia, né, que é o momento em que estamos enfrentando hoje em dia. E o que é a pandemia?
Segundo a Organização Mundial de Saúde, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença e o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Quando a gente fala em pandemia e epidemia, já surge aquela famosa dúvida. Pandemia e epidemia são sinônimos? Bom, pandemia e a epidemia, eles são dois termos diferentes e que não podem ser utilizados como sinônimos. E quando falamos de epidemia, referimos ao aumento de casos de uma doença em uma região que excede o número esperado para aquele período do ano. Essas epidemias podem atingir municípios, estados e até mesmo todo um país. E no caso da pandemia, a gente observa a distribuição da doença por diferentes países. Essas pandemias, elas atualmente ocorrem com mais facilidade. Mas por quê, né? Isso se dá por causa do deslocamento fácil de pessoas de um local para o outro. E, consequentemente, vai havendo essa disseminação de doença entre eles. Mediante a isso, podemos observar que a importância da geografia, né? Quando se envolve o translado de pessoas de continente para continente. E muitas vezes o doente não apresenta sintomas de determinada doença, né? Que é o que acontece bastante nos dias de hoje com a Covid-19. Várias pessoas não sabem que estão portando o vírus e continuam em contato com outras pessoas. E só vai disseminando aí o vírus para várias pessoas. Outro fator importante também, relacionado à Covid, é a falta de cuidado, né? Com as causas da transmissão da doença e a infecção de um grande número de pessoas. E quando essa doença se espalha por várias regiões, né, que foi o que infelizmente aconteceu, se torna aí difícil prever o desfecho dessa história. Sobre o SARS-CoV-2, é um vírus que causa uma doença respiratória, a Covid-19, pelo agente coronavírus, identificado em dezembro de 2019 na China. Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde meados de 1960, que causam infecções respiratórias em seres humanos e animais. O CO do nome COVID significa corona, o V vem de vírus e a letra D representa doenças. O número 19 aí vem representando a sua aparição aí desde 2019. Além da gente saber essas informações desse vírus tão letal que apareceu, né? Vale destacar também que durante a história da humanidade sempre existiram vírus e também bactérias transmitidas de animais para humanos. A diferença é o que eu citei agora há pouco, né? O contato mais próximo dos seres humanos com os animais, principalmente os silvestres, né? Podem perceber que muita gente aí faz o consumo de tatus, jacarés, muita gente criam aí alguns animais que são considerados silvestres.
Então, temos também como fator importante a degradação do meio ambiente e também o aumento populacional, que intensificou bastante esse contato entre humanos e o meio ambiente, e também o que favoreceu esse aumento da transmissão de agentes infecciosos. E temos também os meios de transporte, né, que facilitou o deslocamento de pessoas pelo mundo, e esses fatores que eu citei estão ligados diretamente ao coronavírus, né, já que a informação que temos é que esse vírus do coronavírus surgiu a partir do contato humano-animal. E tivemos aí o meio de transporte como principal fator para a disseminação desse vírus. Mais adiante aqui, eu vou citar para vocês a relação da saúde única e a atualidade, onde temos, poderando a atual pandemia do Covid-19, o presente projeto introduz a saúde única de forma de entender um novo surto viral global e, principalmente, a conexão ambiental, humana e animal evidente nesses eventos. Então, o nosso trabalho aí teve como base a Covid-19 para ser realizado, né? Já que é um assunto que está ligado a essa tríade da saúde única, ou seja, o homem, a saúde e também o meio ambiente. Além de ter ganho espaço na sociedade, destacando a importância de estar em sintonia com o ambiente, né? E também com os animais, de uma forma com que esses elementos não venham prejudicar a sociedade de tal forma. O termo saúde única engloba um modelo de fazer saúde que ultrapassa as fronteiras médico-hospitalares. Então, essa expressão, como citei agora há pouco, a saúde única, ela ultrapassa esses muros hospitalares, já que temos diversos profissionais, temos pesquisadores e também várias disciplinas que estão abordando esse tema com um único propósito, né, que é a saúde e o bem-estar da coletividade. Por ser um termo recente na literatura científica, ainda não possui grande difusão fora dos meios detentores de conhecimento. Expressão um pouco conhecida, né, fora desse âmbito da saúde, mas os conceitos que embasam a saúde única, eles são bem antigos, e agora, no século XIX, houve aí uma afirmativa entre esses animais e a medicina humana, né, que eles não poderiam andar separados. E, a partir desse momento, foram criados caminhos aí para discussão sobre o assunto, sempre com o objetivo de trazer melhorias à saúde de todos. Então, gente, como a Gabi acabou de repassar para vocês, o termo saúde única, ele quebra essas barreiras médicos hospitalares a partir do momento que as outras áreas de conhecimento trazem e somam, né, conhecimentos à saúde única, assim como agora estamos fazendo com a geografia, certo? Então, a partir do momento que a gente relaciona, por exemplo, a biologia, a geografia, a sociologia e demais outras áreas, estamos sim fazendo saúde única, né? Ela não se restringe apenas à área da saúde em si, pelo contrário, né? Ela é bastante, né, transdisciplinar, né? Ela é bem holística e requer sim, né, a atuação dessas outras áreas
para a aplicação, né? Seja ela na sociedade, seja ela no meio ambiente, ou até mesmo, né, na veterinária, certo? É essa coletividade, como a Gabi acabou de repassar. Agora, gente, o Miguel vai dar continuidade à apresentação. Então, pessoal, boa tarde. Não sei se vocês me escutam bem, certo? Alguém confirma? Sim. Sim, Miguel. Muito obrigado. Por uma infeliz coincidência, no dia que a gente vai apresentar o trabalho de saúde única, eu não estou muito bem da saúde, estou um pouco rouco, mas eu creio que vai dar para apresentar de boa. Então, gente, inicialmente, eu queria fazer uma pergunta aos colegas geógrafos aqui presentes. Se vocês, a partir do que já foi apresentado, conseguem estabelecer uma relação entre o que a gente apresentou de saúde única e o conceito de geossistema. Se alguém puder abrir o microfone e falar, eu agradeço. Tudo bem, então. Eu falo. Olha que essa é fácil, viu, gente? Eu falo Então, que minha internet está ruim, tá atrasando tudo. Mas a relação entre saúde única e geossistema é que da questão do geossistema está tudo interligado, né? Os humanos, o meio ambiente, que no caso é o clima, o solo, o relevo, tudo isso é ligado no geossistema, a luz solar. E a questão da saúde única, que também tudo é ligado, nada se diferencia. A saúde ambiental, da animal com a humana, não é isso? Exatamente, João. Muito obrigado. Estudando saúde única, eu vi que é muito análogo ao que a gente tem na abordagem geossistêmica. Digamos que a gente vai fazer análise ambiental. O geossistema leva em conta todas as variáveis geoambientais, assim é a saúde única. Ela vem propor a superação do conceito isolado de saúde e buscar estudar, como está aqui na imagem, a intersecção das três áreas para produzir um conceito integrado, uma abordagem integrada, visando superar problemas que já vêm de um tempo. Por exemplo, acho que todos têm conhecimento que o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele também é responsável pela transmissão da zika e do chikungunya. Então, o único mosquito, meio ambiente, transmite a Aedes aegypti, transmite a dengue, a chikungunya, o zika, seres humanos, saúde humana, e o mosquito é a saúde animal e ambiental, a situação do mosquito. Então, temos uma exemplificação do que é a aplicação prática do conceito de One Health. Então, o conceito amplo de saúde única abrange doenças zoonóticas, resistência antimicrobiana, segurança alimentar, segurança do alimento, doenças transmitidas por vetores de contaminação ambiental e outras ameaças à saúde compartilhadas por pessoas, animais e meio ambiente. Pode passar, Emerson. Então, aqui a gente tem mais uma vez uma imagem que demonstra a tríade da saúde única, que é essa relação. A partir da justaposição, lá do português, justaposição significa juntar partes sem que perda, digamos, juntar palavras sem que haja perda de uma parte da palavra, de uma letra, por exemplo. Então, a partir da justaposição de conhecimentos de profissionais diversificados, a saúde única representa uma nova forma com bastante viabilidade para tratar, e mais importante do que isso, prevenir doenças. Ou seja, é algo que me disseram há algum tempo que eu passei a levar comigo, que todo mundo tem algo a ensinar, desde o universitário, professor universitário, a alguém que está em situação de ruas. Qualquer pessoa tem algo a apresentar. No campo da ciência, eu creio que nós, como geógrafos, temos muito a agregar na questão ambiental e na questão de saúde, porque da geografia essa questão da análise espacial, da distribuição espacial dos fenômenos. E a saúde única busca integrar a análise integrada. Então, não necessariamente a análise integrada só de Teresina, mas, digamos, a análise integrada de Teresina, do Piauí,
dos estados do Brasil e até além fronteiras. Isso é até um dos grandes desafios dessa abordagem, porque existe a necessidade de uma padronização, de uma comunicação. A comunicação não é fácil, porque aqui se faz ciência de um jeito, ali se faz ciência de outra forma, e para que essa abordagem seja viável, é necessário que haja uma comunicação universal. Por isso, esse conceito ainda está engatinhando, e eu creio, a partir dos meus estudos, eu queria passar isso para vocês, que esse vai ser o futuro da saúde, das ciências ambientais, como um todo. Vai ser um trabalho em grupo, porque essa pandemia, um dos efeitos foi justamente mostrar isso para a gente, que a saúde por si só não dá conta de tudo, precisa de educação básica, educação familiar, como a gente lidar com o meio ambiente, que foi lá, dizem que o vírus saiu lá do mercado de Wuhan. Para ter uma ideia, China do outro lado do mundo, alguma coisa mal feita, enfim, lá trouxe impacto na vida global. Nós, por exemplo, estamos aqui até hoje nessa situação de pandemia, de apresentar esse conceito para vocês online. Se fosse em período de tempos normais, provavelmente não estaríamos todos aqui reunidos. A apresentação poderia ser no meio da escola ou algo assim. Aqui, gente, temos os 17 objetivos estabelecidos pela ONU na Agenda 2030. Analisando bem esses objetivos, eu não vou ler de um por um, mas eu vou dar a impressão do que eu vi. Tem alguns objetivos que até são meio que antagônicos, mas, enfim, são desafios a serem cumpridos. Analisando eles, eu consegui ver a atuação da geografia em todos, porque mesmo quando a gente não atua diretamente no estudo, na formação, mas a gente dá essa visão holística, essa visão espacial, que é justamente o que a saúde única busca, uma visão holística, conjunta, e como eu já disse. E é isso. Então, como tanto eu, como o Miguel, como a Gabi falamos anteriormente, certo? A geografia ela vai estar inserida, né, não apenas, né, nas questões, por exemplo, espaciais. Ela vai estar presente também a partir do momento que a gente fala sobre circunstâncias temporais para que circunstâncias não circunstâncias temporais para que certa epidemia ocorra durante um ano. Então, por exemplo, se durante certo período do ano chove bastante, há uma probabilidade maior, uma probabilidade elevada, de que ocorra ali um maior nível de pessoas com dengue, né? Pessoas que foram picadas pelo mosquito Aedes aegypti. Então, a partir dessa leitura de que em tal período do ano chove bastante em determinada região, então há uma probabilidade de, nesse período, ter um maior surto de dengue nessa região, certo? Então, a partir desse momento, a gente consegue ver, né, como que a geografia está inserida nisso. E não apenas a geografia, mas também demais áreas do conhecimento, como a geografia ou como a biologia, quando a gente fala sobre os estudos de micro-organismo, quando a gente fala dos estudos moleculares, da sociologia, quando a gente fala dos estudos sociais, da própria geografia, quando a gente fala dos estudos sociais, da comunidade, das favelas. Então, tudo isso reflete na saúde única. E não quer dizer que ela vai estar presente diretamente, certo? As áreas do conhecimento, todas as áreas do conhecimento, na verdade, ela vai estar presente na saúde única através das entrelinhas, certo? Através do olhar que a pessoa vai ver aquilo, né? E vai acabar compreendendo aquele fenômeno. Pois é, Emerson. Porque se fosse para haver destaque para uma área, não buscaríamos a análise integrada, e sim uma análise segmentada.
Isso. Como conclusão, temos que a saúde única, On Health, no atual momento e com as eminentes perspectivas futuras, se mostra como um dos principais caminhos a serem seguidos na busca de uma sociedade que trate de maneira cuidadosa e resiliente as problemáticas sociais, ambientais, políticas e de saúde. Destaque para essa palavra resiliente, que tem muito a ver justamente com superar desafios, ser sustentável, enfim. Portanto, concluímos que a educação ambiental tem importantes contribuições a fazer no que concerne lidar com a problemática na relação homem-natureza, pois à medida que o conhecimento chega a novas pessoas, melhor preparada estará a sociedade para enfrentar e diminuir os riscos mais abrasivos, riscos mais intensos. É justamente isso que a gente buscou aqui hoje, levar esse conhecimento a mais pessoas. Eu creio que alguns aqui tinham conhecimento já de saúde única, já tinham ouvido falar, mas outros não, então a gente está cumprindo com esse objetivo e com o objetivo da disciplina, que é uma disciplina de extensão, que é levar o conhecimento produzido na universidade além fronteiras, além muros da universidade. Pode seguir. Aqui são as referências que foram importantes para a elaboração do nosso projeto, como vocês podem estar vendo. E, por fim, para agradecer, né, a esse momento, eu trouxe uma tirinha que é bastante reflexiva a esse momento que estamos passando, que é uma tirinha do Theo e o Mini Mundo, que já é bastante conhecido, né, Brasil afora. E eu queria convidar alguém para ler. Poderia ser o João Henrique, que já participou antes. João? Oi, se eu conseguir enxergar, eu consigo, peraí. Dá um Só um momento. Quando é que isso vai acabar? Aí, algo responde para ele assim, não sei, mas está passando. Aí o garotozinho fala, desde quando? Aí respondem a ele, desde que começou. Certo. Só para contextualizar, né? Esse garotinho seria o Theo e a borboleta seria a Eulália, né? O Theo, ele pergunta quando é que tudo isso vai passar. E a borboleta, sendo sensata, responde, né, o que é mais correto, que não se sabe, mas que está passando. E o garoto, por ser ingênuo, né, pergunta novamente, desde quando que isso está passando? E a borboleta responde, desde que começou. Então, é justamente o que estamos passando agora, gente. Estamos num momento de pandemia, estamos num momento de isolamento social, estamos num momento que enfrentamos diversos problemas, seja ele econômico, seja ele problemas alimentares, de que, né, nem todos têm a condição de se alimentar né, conforme direito durante essa pandemia. E eu queria dizer a todos vocês que esse momento está passando, apesar de ser bastante difícil e ser bem prolongado, mas que está passando e que uma hora vai chegar ao seu fim, certo? Então, é com esse pensamento que a gente encerra essa apresentação. Então, gente, quer falar alguma coisa, Ana? Não, pode continuar. Eu queria deixar muito obrigado em nome do grupo pelas pessoas que se fizeram presente. Eu sei que sábado à tarde não é fácil. As pessoas que não foram convidadas por a gente, que também estão aqui, que são de outros grupos, muito obrigado a vocês também, porque não há porquê da gente estar aqui se não tiver pessoas para nos assistir, não basta nossos colegas, vocês são muito importantes nesse processo, e desejar feliz dia dos geógrafos a todos os colegas. Ok, Emerson, Gabi e o Miguel pela apresentação. E antes de fazer uma discussão rápida, eu queria fazer aqui alguns registros, agradecer a presença de todos e dizer a presença dos nossos visitantes, alguém da FACESA no Rio Grande do Norte, o pessoal da UESP, alguém da UNB, seja muito bem-vindo, o FACESA, o UNB, o UESP, os nossos colegas da UFPI, o SET Maria Melo, professores do Estado do Piauí, o SESC da UEMA, a unidade escolar Maria Melo, né, que já citei, e a unidade escolar Pequena Rubim, que é da SEDUC Piauí. Então, sejam todos muito bem-vindos. E a importância da gente fazer essa temática e discutir essa temática, a gente vai a partir de uma pergunta agora. Quantos planetas
Terra, quantos planetas Terra nós temos no universo? Alguém para responder? Sol? Somente um planeta. Somente um planeta Terra. Somente um Quantos, planeta. quantas pessoas moram nesse planeta? Não, você não, professor. Já está passando 7, quase 8 Um pouco bilhões. mais de 7 bilhões. Pronto, um pouco mais de 7 bilhões de habitantes. Lembrar que cada um desses 7 bilhões de habitantes, cada um individualmente é responsável pela sua saúde e é responsável pela saúde do planeta. Então, quando o grupo faz a discussão saúde única, nós temos que ter essa leitura. Não é porque eu estou isolado dentro da minha casa, sozinho, que eu não sou importante para o planeta. Pelo contrário, eu sou muito importante para o planeta. Eu tenho uma contribuição muito importante para o planeta. Quando eu cuido de uma infecção pessoal, quando eu cuido de qualquer doença comigo mesmo, estou cuidando do planeta. Quando eu faço qualquer preservação ambiental, quando eu cuido da água em casa, quando eu cuido do lixo em casa, quando eu faço qualquer cuidado com o pet de estimação, por exemplo, eu estou cuidando do planeta. Tá? Eu estou cuidando dessa saúde integrada. Né? Os meninos falaram que a partir dos anos 60 que foi identificado, que na realidade não apareceu, foi identificado porque já existia, porque o fato de ser identificado é porque já existia, a família coronavírus, ou os vírus, né, quando vocês estudam lá na escola, a família do vírus, historicamente, na história geológica do planeta, é muito antiga. Então, nós precisamos pensar, e eu vou dizer uma coisa para vocês se conscientizarem. Quem é da escola, quem são os professores da escola, quem são professores de outras instituições, quem são alunos das universidades. Nós estamos passando por essa pandemia porque nós não estamos fazendo o conceito de saúde única. Por quê? Porque o conceito de saúde única, no nosso caso, nós, seres humanos, somos, ao mesmo tempo, hospedeiros e vetores. Quando a gente pega a pandemia, quando as pessoas pegam a pandemia, o vírus se reproduz no corpo humano, a partir da interação celular, e depois o próprio ser humano passa para outras pessoas. Daí o conceito de vetor e hospedeiro. Então, é muito importante a gente fazer a nossa parte. E essa discussão do grupo mostra exatamente isso. A discussão do Emerson, do Miguel e da Gabi mostra exatamente isso. É muito importante a gente pensar essa discussão de entender o que é o conceito de saúde única. É um conceito novo, mas que é um conceito que a gente deve fazer desde criança. Pois não, Emerson? Eu queria só acrescentar a fala do senhor que, sim, devemos fazer nossa parte e devemos fazer com que esse conhecimento seja difundido, certo? E mais ainda que fazer essa difusão do conhecimento, a gente também tem que cobrar medidas, certo? As responsabilidades, seja ao governo, seja ao Estado. Então, que nós, enquanto universitários, né, que quanto pesquisadores, quanto geógrafos, e vocês agora que tomaram mais conhecimento sobre a saúde única, né, que vocês passem a ter mais essas práticas, né, de medidas de segurança, principalmente nesse momento de pandemia, e que também vocês cobrem por medidas públicas, né, de políticas públicas, porque a gente vive num governo democrático e que ele é voltado para a população em si, certo? Então, a gente deve cobrar essas medidas como uma forma de saúde mesmo, saúde pessoal, de saúde ambiental, certo? E é isso que eu queria acrescentar a fala do professor. Muito bem, Emerson. E eu agradeço aqui, a professora Tereza Gonçalves acabou de acessar a nossa sala. O Paulo me avisou que ela estava com algum probleminha de acesso. Todos os links foram enviados pelos e-mails. Se alguém não tiver acessado o e-mail e não tiver na caixa de entrada, provavelmente está na caixa do spam. Como são inscrições novas, são e-mails novos, o sistema de segurança do próprio Google joga na caixa de spam. Vejam na caixa de spam. Então, sejam todos muito bem-vindos.
é, assim, muito importante para nós, a presença de vocês, porque a educação, quer investir num povo, invista em educação. Quer investir na qualidade da saúde, invista na educação. Para a gente ter boa saúde, não é investir inicialmente na saúde. Para a gente ter boa saúde, precisa primeiro investir na educação. Quando a gente faz a coisa certa em casa, na escola, na rua, a saúde acontece. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Pense na saúde, mas primeiro pensar na educação. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Oi, boa tarde. Pode perguntar, pode falar, Pablo. Esse termo saúde única, é a primeira vez que eu escuto. Eu não tinha escutado ainda, embora eu tenha alguns conhecimentos da área de saúde, mas como o Emerson falou, é um termo que é recente, né? Ainda tem são pesquisas que estão sendo feitas, né? Porque todo e qualquer conceito que nós temos ouvido falar, ou temos conhecimento, diz respeito somente à saúde do homem, né? Que se retrata muito sobre qualidade de vida. Não faz essa relação, essa correlação, essa simbiose, conforme eles falaram, do meio animal em convivência com o meio humano, né? Do homem. Principalmente em área urbana, que nós temos visto a grande quantidade, inclusive nesse período pandêmico, da quantidade de animais que têm sido abandonados, que estão nas ruas, né, e provocando até um certo problema de saúde pública no meio das cidades, nos bairros, geralmente nas regiões mais periféricas da cidade, que o poder público tem que ter uma visão holística em relação de como tratar e como cuidar, porque, como o Emerson falou, às vezes, e a Gabi também, às vezes o animal ele pode estar infectado, pode estar assintomático, e a pessoa, no intuito de querer cuidar desse animal, né, por compaixão, por pena, acaba levando o animal para dentro de casa sem saber se o animal está infectado com algum tipo de doença, se ele está vacinado, se ele não está. Então, no período de isolamento social do qual nós estamos vivendo hoje, nós estamos susceptíveis a vários tipos de doenças, o nosso sistema imune está debilitado, e nós estamos muito mais sensíveis a até um simples resfriado, aí entra partes psicológicas, né? Então, parabenizo o grupo pela excelente apresentação, por essa nova abordagem do qual eu não conhecia, né? E muito obrigado pela exposição de vocês. Eu que agradeço, Pablo. Pablo, essa leitura, ela vem da leitura da visão holística de saúde, é uma leitura um pouco mais antiga, mas como saúde única realmente é um conceito mais novo. E quem tem uma leitura um pouquinho mais aprofundada da leitura de seres vivos como comunidade lá da biologia, que esse estudo já começa na educação básica, então isso é muito importante a gente entender que todos os seres vivos, veja, na ciência a gente não costuma falar a palavra todos, mas a palavra todos, nesse momento, ela é importante porque, como eu falei agora há pouco, cada ser vivo tem a sua devida importância na natureza, no nosso planeta Terra. Falando aqui no nosso caso da geografia hoje, no nosso planeta Terra. Então, o nosso planeta Terra é formado por natureza, da qual nós somos natureza. Existem muitas pessoas que não pensam, nossa, eu vivo aqui no Brasil, vivo não sei aonde, essa natureza. O que é essa natureza? Nós somos natureza. Nós somos seres vivos dentro da leitura de natureza, como todos os outros seres vivos. A diferença é que nós somos seres vivos evoluídos, com inteligência muito acima dos outros seres vivos. Tá? Na realidade, só nós temos, de fato, inteligência. Mas isso não nos deixa tão diferente dos outros seres vivos. É tanto que fazemos parte da família, na perspectiva de divisão taxonômica da família dos mamíferos. Olha como uma coisa é importante.
Então, isso é muito importante a gente pensar nessa leitura, tá? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Algum professor de escola que queira fazer algum comentário? Professora Adriana, que foi o que eu identifiquei no início da fala, gostaria de falar alguma coisa, professora Adriana? Então, professor, sou eu de novo, né? Vai. Só a fala do Pablo foi muito interessante e de certa forma, me deixa muito feliz, porque meio que uma certificação que nosso trabalho cumpriu com o objetivo dele, que era de apresentar esse conceito. Foi um desafio para a gente, porque do grupo, só quem tinha um contato mais próximo com isso era o Emerson faz parte de um projeto já, ele propôs, a gente foi, se desafiou, fez as pesquisas lá do começo da disciplina, e hoje a gente apresenta aqui um conceito que era novo para a gente, e a gente já faz chegar a novas pessoas, é assim que a ciência vai se materializando e atingindo mais pessoas. É a inovação, é por aí, é a inovação. Pode falar, professora Adriana. Eu queria ressaltar que é muito importante esse conceito, né? E a gente trabalha isso no dia a dia da sala de aula, apesar da gente estar nesse momento difícil, né, pandêmico, que a gente está tendo que se reinventar, mas muito importante. Inclusive, a gente estava tratando de uma coisa parecida, falando de população, né, dos hábitos alimentares, de higiene, como transformou o mundo, né, com crianças, né, de 12, 10 anos, e na universidade também a gente aprende esse conceito. Eu já tinha lido alguma coisa, mas não com profundidade, e aí eu sei que esse conceito holístico é muito importante, e como você bem disse, professor, se a gente não pensar primeiro na educação para mudar esse país, aliás, nós estamos no caminho certo, mas que nossos governantes, nossos representantes não pensam dessa forma, né? Então, é isso que eu queria dizer e também ressaltar essa importância dessa extensão, né, para levar mais longe, que nós estamos onde estamos, nesse momento pandêmico difícil, né, mas que vai passar, como bem vocês interpretaram, gostei da chargezinha, mas há duras penas, né, há um custo muito alto, isso não é bom para ninguém, né? Foi muito importante, está sendo muito importante esse momento hoje. Então, muito obrigado, professora Adriana, a você, a sua escola, seus alunos, muito obrigado pela presença aqui. Foi um trabalho por ser um trabalho de extensão, eu sempre conversei com os alunos, sempre a partir da iniciativa deles, dos alunos, como o Miguel falou, o acesso maior era do professor Emerson, mas é isso sim, é assim que se faz o conhecimento. Alguém que tem mais conhecimento, estimula, incentiva, ajuda, contribui, estuda junto com quem tem menos aprendizagem, com quem tem menos conteúdo, e aí todos crescem. Todos crescem. O próprio Emerson, que tinha mais acesso ao conteúdo, também cresceu hoje, cara, professor Emerson, não é verdade? Então, isso é muito importante. Investimento na educação, investimento no estudo, estudar sempre. A gente vê alguns alunos, eu fui professora Adriana, professor da educação básica por bastante tempo, eu só tenho 13 anos da Universidade Federal do Piauí. Antes eu fui, e tenho 30 anos de profissão, esses 17 anos anteriores eu era professor da educação básica, e eu, assim, sou fã, sou investidor, sempre estou nas escolas de Teresina, sempre estava, né, na época fora da pandemia, eu tenho uma relação boa com as escolas de Teresina, porque eu penso que o investimento em educação, ele é fundamental. Qualquer coisa a gente resolve com a educação. Recentemente, acho que foi no grupo anterior, a questão de falar de segurança. Para falar de segurança, eu vou na mesma coisa agora da saúde. Precisamos pensar antes na educação. Se a educação é plena, a segurança também é plena, porque as pessoas passam a saber o que exatamente são quais são exatamente as suas funções na sociedade, na comunidade. Pois não, Emerson? Antes de encerrar, eu queria só ressaltar e pegar um pouco da fala da professora Adriana, que ela fala sobre o cotidiano, né, sobre a sala de aula,
E, às vezes, nós, alunos, nós, professores, a gente acaba se atendo muito aos conceitos e acaba não interpretando perfeitamente os fenômenos do dia a dia, ou até mesmo os conteúdos das disciplinas, porque tudo é questão de entender as entrelinhas, certo? E uma coisa que eu aprendi bastante na geografia é que você vai ver a representação geográfica principalmente nas entrelinhas, e não apenas numa paisagem, né? Não apenas numa montanha, numa serra, num lago. Você vai ver as representações geográficas através das entrelinhas que constituem essa paisagem. Então, eu queria que vocês compreendessem isso. Então, muito obrigado à equipe, o Emerson, o Miguel e a Gabriela, e eu já encerro essa gravação, e daqui a pouquinho nós teremos o próximo grupo na próxima apresentação. Até daqui a pouquinho. Todo mundo em sala, que é só o tempo que eu desligo e ligo novamente a gravação.